Oi, turma, mais uma semana, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, bem guardadinho, tá? Sem sair, se cuidando, para poder vocês se cuidarem, tanto de vocês como da familhinha de vocês, tá certo? Hoje, a nossa aula de ciência, ela fala um pouquinho sobre a superfície da Terra, sua composição, o que é formado, como é formado, tá certo? Então, vamos começar aqui, iniciar a nossa leitura. A superfície terrestre é resultado da interposição entre três camadas. Então, a gente tem três camadas principais que compõem essa superfície. A litosfera é a porção sólida, a atmosfera é a porção gasosa e a hidrosfera é a porção líquida. Então, quando a gente viu nas nossas aulas passadas, né, uma definição sobre elas, mas hoje a gente vai ver mais um pouquinho. Juntas, essas camadas permitem a existência de uma quarta expressão sobre a camada superficial da Terra, a biosfera, onde se manifesta a vida, tá certo? Então, nós temos aí com que é formada essa superfície. Então, essa litosfera, o que é que a litosfera ela é formada de quê? É formada pelas rochas e forma os continentes. A hidrosfera é a camada formada pelas águas e forma os oceanos, mares, rios e lagos. E a atmosfera é a camada formada pelo ar, que cobre a Terra, tá certo? Então, a nossa imagem ao lado, ela mostra aí onde cada uma se localiza, para vocês entenderem como elas são importantes e como elas juntas formam a superfície terrestre, tá certo? Então, águas, rochas, ar, que formam essa superfície, não é isso? A Terra é, sem dúvida, um mundo fascinante. Ela apresenta diversos tipos de formas e relevos. Então, onde a gente vai ver o quê? Montanhas, serras, vales, lugares planos e uma infinidade de diferentes feições, não é isso? Então, sem dúvida, a nossa Terra é um lugar fascinante, com lugares extraordinários para a gente conhecer. Mas você já se perguntou do que é composto a superfície terrestre? O meio sobre o qual se formam as plantas, onde habitam os animais e erguem-se as construções? E aí, vamos saber? A nossa superfície terrestre é composta por dois itens principais: as rochas e os minerais, tá certo? E a gente precisa dessas rochas, a gente precisa desses minerais, muitas coisas do nosso cotidiano são feitas com essas rochas e minerais, tá certo? Os minerais são encontrados na natureza de duas diferentes formas: isoladamente, sem integração nenhuma com outro elemento, ou seja, ele sozinho, e formando as rochas. Eita, tio, então quer dizer aí que um monte de mineral se junta e forma aquelas rochas? Ou então a gente encontra ele sozinho? Exatamente. Isso mesmo. As rochas nada mais são do que a união natural de diferentes minerais. Um exemplo desses minerais é o granito, uma rocha que é formada por três minerais principais, que é o quartzo, a mica e o feldspar, tá certo? Que a gente vai ver na nossa próxima aula o que é que cada um, aonde é que são utilizados, tá certo? Onde é que a gente encontra, tá? Hoje é só assim uma definição para a gente saber mesmo como é que é formada essa nossa superfície terrestre. Então, tia, quer dizer que a gente encontra granito na superfície terrestre. Encontra. Aí, e minerais, né, que são esses daí que a senhora falou. Isso. Os solos são formados pela decomposição das rochas. Com o tempo, a ação da água, dos ventos e dos seres vai desgastando-as pouco a pouco. Mais ou menos como o ditado: água mole, rocha dura, tanto bate até que fura. Tá certo? Ah, tia, então eu tô entendendo. No decorrer dos anos, dos dias, vai se passando e vai tendo chuva, vai tendo vento, e assim vai se modificando o espaço que a gente conhece. Exatamente. Esses desgastes formam grandes formações rochosas em pequenas partículas, tais como pó, areia e os demais sedimentos, tá? Que desses sedimentos são formadas rochas sedimentares, que a gente vai ver na próxima aula. Assim, as rochas que dão origem aos solos determinam também o seu tipo e até mesmo a sua qualidade, tá bom? Por exemplo, uma rocha chamada bálsito
que se origina da solidificação das lavas dos vulcões. Eita, tia! Então, quando aqueles vulcões entram em erupção, que desce aquela lava destruindo tudo, com o tempo, quando ela se solidifica, ela forma outra rocha. Exato. E vou dizer uma coisa. Ela forma um solo rico, fértil, que se chama de terra roxa, que é propício para a agricultura. Então, aonde tem esse derramamento de lava e que vai ter essa terra roxa, né? Essa rocha chamada bálsito, ela é uma terra riquíssima, que você vai fazer plantações e vai ser uma plantação ótima, tá certo? Aí, a tia trouxe aqui no próximo slide uma amostra para vocês. Umas fotos para vocês verem mais ou menos como é que fica. Os 3 minerais que formam o granito, olha aí, ó. Os minerais que formam o granito, ó, na natureza podemos obter os componentes de formas separadas. A gente tem o quartzo, a mica e o feldespato. Olha aí, ó, cada um, né, no seu espaço. E o granito, uma foto aqui, ó, do granito, quando tem a união desses 3 materiais aí, tá certo? E a tia também trouxe aqui uma foto para vocês, mostrando aí, ó, um pouco, né, dessa superfície, ó. A gente tem aí planalto, depressões, planície, colina, montanha, cordilheiras, serra, vale. A gente tem água, uma mistura de tudo que forma, né, o que a gente conhece, a nossa terra aí, ó. Olha como é interessante. Então, tia, quer dizer que tudo vai se formando e se transformando, e na natureza nada se perde, tudo se transforma, tudo se modifica, exatamente. Aí, na nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre essas rochas, tá certo? Onde é que a gente encontra, para que serve, tá bom? Então, qualquer dúvida na atividade ou na aula que vocês não entenderam, pode perguntar à tia, tá bom? Um grande abraço, um beijinho virtual e até mais!